Enfim, chegamos ao último vídeo do nosso conto Jogos de Feiticeiros. Aqui encerramos nossa primeira crônica tibiana e damos fim à história do Lúcio, do Breno, do Mário, da Ellen e da Tiziane. Será que é mesmo o fim? Ou será que é só um começo? Bom, a gente tá aqui para descobrir, não é? Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, o espaço onde a gente conversa sobre livros, sobre séries, sobre filmes e HQs. Aqui temos dicas, curiosidades, algumas reviews, e já se inscreve aqui no canal e vamos para esse conto, finalizar esse conto que tá top demais. No último vídeo, o Lúcio se encontrou com o Breno, com o Mário, com a Ellie e com a Tiziane lá na Hero Cave. Juntos eles partiram em busca da torre de um temido feiticeiro que podia oferecer um caminho de volta para suas vidas. Apesar do Lúcio ter insistido que não eram fortes o suficiente para enfrentá-lo, todos acabaram concordando que era melhor morrer tentando que morrer sonhando com o seu retorno para casa. Antes de ir em busca do seu maior objetivo, Lúcio resolveu testar as habilidades dos demais em lugares mais seguros e amenos. Para sua decepção, os resultados foram medíocres, tipo desastre mesmo. O Breno tinha pouquíssima habilidade em controle de criaturas e quase não cumpria o papel de um cavaleiro, que era defender o resto do grupo. Ellen e Tiziane, pior, não tinham domínio sobre magias mais poderosas e se limitavam a ataques mais básicos mesmo, nada que poderia derrotar aquilo que estava por vir. Mário era o único que tinha realmente aprendido alguma coisa. Sua mira era ótima, uma precisão tamanha capaz de atingir o menor alvo, mesmo muito distante. Também tinha dominado uma magia sagrada e exclusiva para paladinos, e isso seria ótimo, já que seus principais rivais seriam demônios. Lúcio pensou em todas as possibilidades e, mesmo sendo bem ruins, fez o que sabia fazer de melhor. Tacou foda-se. Jogou na cara de todos que eles tinham ido para Carlin com a desculpa de treinarem e ficarem fortes, e obviamente eles não conseguiram. Nisso já começou outra briga, Tiziane irritada com a forma que o Lúcio falou, o Breno irritado com a forma que o Lúcio cobrava eles, e a Ellie tentando amenizar as coisas, afinal dessa vez ela concordava com o Lúcio. Nenhum deles tinha se dedicado, e se não fosse por Lúcio, ninguém teria nem o que fazer. Mário também concordou com o Lúcio e fez Breno abaixar a bola. O Lúcio, por outro lado, ficou surpreso, mas também não fez questão de agradecer nada, só seguiu o baile. Ele foi até o banco e sacou toda a quantia que tinha acumulado durante as suas aventuras, um valor que era altíssimo, coisa de louco mesmo, muito dinheiro. Em seguida ele comprou equipamentos para todos, uma espada e escudo para o Breno, munições para o Mário, itens mágicos para Tiziane e para Ellen. Claro que comprou algumas coisas para ele também. Ele marcou o início da aventura para depois de 2 dias e exigiu que todos treinassem suas habilidades nesse período. Ele se isolou em uma área remota de Edron e foi runar. Você sabe o que é runar? Se você não sabe é porque você não jogou Tibia, mas tranquilo, eu vou explicar aqui. Runar é basicamente concentrar seu poder mágico em runas de pedras para poder usá-las depois sem consumir a sua própria energia mágica e, claro, é uma forma de potencializar seus ataques, já que a magia fica muito mais concentrada. Lúcio queria runar uma magia muito específica, não sei se você lembra, mas lá no primeiro vídeo, quando eu disse a respeito das magias de feiticeiros, eu mencionei sobre uma magia da morte. Você lembra? Isso mesmo, morte concentrada. Essa runa é chamada de Sudden Death. Em tradução livre, morte súbita. Pesado, né? Lúcio passou os 2 dias runando e só isso. Não parou para comer, para beber, para nada. Só runou. Depois do período combinado, foi até os demais e acelerou as coisas. E eles partiram rumo então à torre do Ferumbras. Foi aí que ele revelou então para todos qual era o seu plano. E claro, deixou todos apavorados. Sabe por quê? Ferumbras, no jogo Tibia, era o maior feiticeiro de todos. Sua aparição era raríssima e era necessário um verdadeiro exército para derrotá-lo. Em suas pesquisas, o Lúcio não encontrou nada sobre o Ferumbras exatamente, apenas sobre um feiticeiro que habitava uma torre e que, segundo rumores, vivia organizando ataques de demônios ao continente. Para o Lúcio, tinha ficado claro, só podia ser ele, o tão temido Ferumbras. Ninguém mais queria ir. Breno deixou todos com medo, alegando ser impossível derrotá-lo apenas em 5 pessoas. O Lúcio já perdeu a linha outra vez, falou um monte para todos, jogou na cara aquele papo de é melhor morrer tentando que nunca tentar. Enfim, com muito custo, algumas verdades, o Lúcio convenceu a todos a seguirem o plano. Nessa altura, mesmo que não ficasse claro para eles, a preocupação do Lúcio nem era mais voltar para casa, e sim simplesmente derrotar o desafio.
Claro que ele não revelaria isso a ninguém. Ele distribuiu algumas runas com a Tiziane e com a Ellen. A Tiziane ficaria responsável pela cura de todos e só atacaria se estritamente necessário. O Breno seria o responsável por defender a todos de ataques diretos, e o ataque ficaria sob responsabilidade do Mario, da Ellen e do Lúcio. E assim pegaram um barco e partiram. Desceram em um porto específico, uma cidade povoada por piratas chamada Liart Bay, e dali tiveram que partir em um pequeno bote comprado. Um barco minúsculo, que cabia só 5, e eles mesmos remavam e se guiavam ali meio ao mar repleto de neblina. Claro que existia uma grande possibilidade de se perderem, mas não conseguiram encontrar ninguém interessado em transportá-los até a ilha onde ficava a Torre de Ferumbras. Afinal, quem em sã consciência procuraria ir até lá, não é mesmo? Pois é, só os nossos protagonistas. Com muito custo e algumas horas de viagem, chegaram até a ilha tarde da noite, uma escuridão total. Quase não se podia ver a torre, apenas alguns poucos feixes de luz, aparentemente focos de fogo dentro do lugar, saíam ali pelas janelas. Além da praia, também podiam ouvir gritos horrendos e rugidos que deixariam até o mais corajoso guerreiro apavorado. O negócio era tão fora do acreditável que até o Lúcio deu uma recuada. Sugeriu passarem a noite ali na praia e só no outro dia de manhã encarariam todos os andares da torre. E assim fizeram, dormiram, descansaram e no outro dia, bem de manhã, estavam de pé. Com a luz do sol era possível ver toda a parte externa da torre. Ela era sim grotesca, mas também não era tão alta assim. Apenas 3 andares com pouquíssimas janelas. Assim que entraram na torre, se depararam com Dragon Lords, Behemoths, Liches e Hidras. A batalha foi intensa. Breno conseguiu segurar bem todas as criaturas e todos se posicionaram bem para matar as criaturas uma a uma. Demoraram alguns minutos, mas conseguiram. Isso só no primeiro andar. Eles queriam descansar ali, mas o Lúcio já tratou de acelerar a todos, disse que o ideal era continuarem subindo mesmo cansados para evitar que mais criaturas fossem invocadas nos andares superiores. E continuaram. No segundo andar encontraram as mesmas criaturas do andar anterior, mas além destas haviam Warlocks, magos extremamente poderosos e espertos. 2 deles estavam lá para proteger a torre. O mais engraçado é que estavam completamente insanos, não diziam nada com nada e só atacavam todos. Com mais dificuldade que no andar anterior, conseguiram matar todas as criaturas. Pararam por alguns segundos para repor o fôlego e seguiram. Neste andar, além de alguns Dragon Lords, se depararam com demônios. Sim, mais uma vez demônios. Lúcio estava diante de demônios de fogo. Diferente das criaturas anteriores, os demônios eram muito mais poderosos, resistentes e muito mais violentos. Fizeram um estrago. Breno não conseguiu conter a todos e eles partiram para cima do Mario, da Ellen, da Tiziane e do Lúcio. Na confusão, a Tiziane se apavorou e deixou de cumprir seu papel de cura. Logo, o Breno já não aguentava mais ferimentos e aos poucos foi sucumbindo aos ataques dos demônios. Por sorte, a Ellen percebeu tudo e deixou de se preocupar com os ataques e focou em curar Breno, já que, afinal, ele era a melhor opção ali para saírem vivos. Mario e Ellen deram cobertura a todos, conseguiram recuar para um canto da torre e ali foram matando criatura por criatura até restar apenas 2 demônios. Quando tudo parecia caminhar bem, um demônio se moveu sorrateiramente e atingiu a Ellen no peito. Causou um ferimento horrível. Sangue para todos os lados. Gritos da Ellen, do Mario e, claro, muito fogo de demônio, isso fez todos perderem o rumo novamente. Mais uma vez, o Lúcio não se abalou e conseguiu derrotar o demônio. Mario correu em socorro a Ellen e o Lúcio fez Breno e a Tiziane focarem no último demônio. Com alguns minutos de batalha, derrotaram a última criatura. A Ellen continuava sangrando e gritando. A Tiziane tentou curá-la, mas já não tinha tanta energia e conseguiu apenas amenizar a ferida. Depois do susto e a Ellen um pouco debilitada, resolveram seguir para o último andar, o temido covil do feiticeiro. Todos subiram apavorados, até mesmo Lúcio, que se esforçava em não demonstrar. Quando pisaram no último andar e se prepararam para a maior batalha de suas vidas, tiveram uma surpresa. A sala estava completamente vazia. Isso mesmo, vazia. Não tinha ninguém lá. Só um livro velho, um enorme cajado no chão e mais nada. Todos ficaram sem reações. Onde estava Ferumbras? Enfrentaram tudo aquilo sem necessidades? Afinal, o Lúcio estava errado o tempo todo. Era isso que se passava na cabeça de todos, exceto, obviamente, do próprio Lúcio, que correu até o livro e começou a lê-lo. Nesse meio tempo, a Tiziane e o Breno já começaram a reclamar. O Mario estava preocupado com a Ellen e entrou na pilha e começou a reclamar também. A Ellen, por sua vez, só gemia de dor, e aí você já viu, né?
Todo mundo culpando o Lúcio e ele lá lendo o livro e ignorando todo mundo. E o que será que tinha no livro que fez o Lúcio ignorar a todos? Tá curioso? Fica tranquilo, a gente vai matar essa curiosidade agora mesmo. Sim, o diário do feiticeiro que morava ali. Ferumbras? Não, nada disso. Para surpresa do Lúcio, não se tratava dele, e sim de outro feiticeiro que ele nunca tinha ouvido falar. Além de acontecimentos da vida desse feiticeiro e algumas magias novas, o livro tinha uma informação muito importante sobre uma passagem de volta para outros reinos. Isso aí, o livro explicava sobre um portal reverso que poderia ser ativado ali mesmo naquela sala e que esse portal podia enviar de volta apenas 4 pessoas. Junto com essas informações, também tinha uma profecia. 4 aventureiros retornariam para seu mundo e levariam a história de Tibia para milhares de pessoas. Essa profecia tinha a ver com um ciclo não linear do tempo. Sabe? Um entrelaçado de futuro e passado. O Lúcio continuou lendo e todos os outros continuaram xingando. Até que uma palavra chamou a atenção do Lúcio. Egoísta. Foi o que o Breno disse a respeito do Lúcio e isso deixou ele furioso. Já parou de ler o livro e antes de compreender o que tudo aquilo queria dizer, ele foi pro meio da briga com o Breno, com a Tiziane e com o Mário. Aí a coisa ficou feia, só baixaria mesmo. Todo mundo xingando todo mundo culpando o Lúcio, e ele cada vez mais nervoso, mais fora de si, preocupado com o que tinha acabado de ler. A pressão foi tanta que quando ninguém esperava, o Lúcio gritou. Exevon Gran Masflan, é isso mesmo. Ele lançou a mais poderosa magia de um feiticeiro, o Coração do Inferno. O ataque matou a todos, exceto Breno, que caiu extremamente ferido. Como ele era um cavaleiro e tinha uma resistência superior aos outros, ele aguentou, mas claro, muito debilitado. Breno ficou lá no chão, quase morto, e em total silêncio, olhando pro Lúcio. Ali também no chão, os corpos da Tiziane, da Ellen e do Mário. O Lúcio caminhou até o Breno, sacou uma Sudden Death. Com dificuldade, o Breno implorou por misericórdia. Pediu desculpas por tudo que tinha feito e dito. Inclusive por ter traído Lúcio anos atrás. É isso mesmo. Sabe aquelas discussões que sempre aconteciam entre o Lúcio, o Breno e a Tiziane? Tudo era por conta de uma traição que o Breno e a Ellen tinham cometido com o Lúcio. Anos atrás, na adolescência dele, o Lúcio e o Breno se apaixonaram e namoraram por alguns anos, até a Tiziane aparecer na história e, bom, o resto vocês já sabem, né? Existia ali uma mágoa do Lúcio com eles, também existia ciúmes por parte da Tiziane. É claro que eles nunca se dariam bem, né? Enfim, o Lúcio respirou fundo, apontou a Sudden Death pro Breno e toda a mágoa tinha se transformado em ódio e naquele ponto ele não queria saber de mais nada. Breno, como última tentativa, se declarou. Disse a Lúcio que ainda o amava, que sempre o amou e por um instante parecia ter funcionado. Uma lágrima escorreu dos olhos do Lúcio enquanto ele ouvia aquilo, mas inesperadamente ele lançou o ataque de runa e matou o Breno. Assim do nada, sem remorso e friamente, os 4 corpos ficaram ali no chão e ele voltou a ler o livro. Loucura, né? Será que esse é o fim da nossa história? Toda essa aventura para isso? Se o portal podia levá-los para casa, por que o Lúcio fez aquilo? Calma, fica tranquilo que eu vou te explicar. Ao ler o livro, mesmo que pouca parte dele, no caso, o Lúcio percebeu que o Ferumbras realmente nunca tinha existido. Ele ainda existiria. Também percebeu que a profecia se referia aos criadores do jogo de Tibia, aqui na Terra, né? O Stefan, o Uric, o Vogler e, posteriormente, o Guido. É isso mesmo. Eles tinham vindo de um período futuro da Terra para um período passado de Tibia. Chegaram antes dos fundadores do jogo e todas as suas decisões iriam interferir nas histórias dos 2 mundos. O Lúcio já tinha desconfiado disso lá na Relator Quest, mas não queria acreditar. Ao ler o livro, ele só juntou sua fome com a vontade de comer. Ele não queria voltar para a Terra. Tibia era sua nova casa. Ele também tinha preenchido seu coração com ódio por seus companheiros, por inúmeros motivos. Então, já que ele precisava garantir o retorno dos criadores do jogo para a Terra, consequentemente, ele tinha que impedir que o portal fosse usado antes. Para ele ficar totalmente insatisfeito, ele acabou matando todo mundo ali mesmo e assumiu o nome de Ferumbras. É isso mesmo, ele se tornou o maior feiticeiro e o mais poderoso feiticeiro de Tibia, e fez de tudo para ficar extremamente famoso
inclusive sobre o seu portal de retorno. A Academia de Elrond, com muito custo, aprisionou ele na torre, mas ele não ligou e ficou lá esperando os 4 aventureiros que um dia chegariam até ele em busca de um retorno para casa. Agora sim, a nossa história chegou ao fim. Ficou bem claro que tudo isso sempre girou em torno do Lúcio, né? Meio louco, meio triste, eu sei, mas é isso. Nem toda história tem um final feliz. É disso que é feita a vida, né? Conta aí pra mim o que você achou do nosso primeiro conto. Se você quiser, pode sugerir aí um tema pro próximo, beleza? E aí o que a gente faz? A gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Já se inscreveu no canal? Espero que sim, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos vídeos então. Até mais!